e ele falou, destacou isso para mim, né, a importância dos ecossistemas que foram construídos ali ao redor dessa nossa, vamos dizer assim, a nossa pequena indústria de jogos para computador, né, que ensaiou ali um início naquele momento. Na visão de vocês, depois de todas essas entrevistas, o que faltou para a gente, né, daquele momento em diante, engatar de fato numa atividade, vamos dizer assim, econômica consolidada, de agora termos uma indústria de software no Brasil? Foi a questão realmente econômica, porque no Brasil eram tempos difíceis, né? Nem sei se eu digo mantenho no passado, se ainda são tempos difíceis, eternamente difíceis, né? Mas naquela época acho que bem piores, né? Na visão de vocês, o que ficou desse momento, da gente ter uma geração que ali ensaiou um start, olha, esse negócio agora vai engrenar, mas que depois, nos anos 90, meio que veio uma pancada, e aí não só o desenvolvimento foi muito afetado, como a própria indústria que vendia aqui jogos, como a Brassoft, que nos anos 90 fecha, né? Porque não conseguia mais dar conta da competição. O que vocês trazem disso? Olha, desde aquela época, né, dos anos 90 em frente, a verdade é que nunca a criação de jogos no Brasil, na verdade, ela nunca parou, né? Nós tivemos, por exemplo, a versão do Amazônia em CD-ROM, por exemplo, na época. Tivemos o Incidente em Varginha, né, um jogo do PC que Nossa, isso até virou uma hoje lenda, né? Virou uma lenda. muito comentado, né? Ele é muito comentado, inclusive ele foi, salvo engano, o primeiro jogo brasileiro que foi lançado no exterior, né? Ele foi lançado com outro nome, né? Porque a palavra Varginha não soa muito bem em inglês. Exato. Né? Ele foi lançado como Alien Anarchy, né? Oh, legal. Então, assim, o que faltou, né? Respondendo a sua pergunta, faltou incentivo, principalmente financeiro, né? Para você dar o próximo passo, para tornar aquilo grandioso. E não é só isso, né? A situação do Brasil econômica, né, socioeconômica, foi sempre muito difícil. Então, eu não sei se você se lembra, Bruno, eu não sei a sua idade, né? Mas principalmente naquela época... 4-2, nasci exatamente em 80. Tinha os tais os planos econômicos, plano Bresser, plano Verão, Plano cruzado, gatilho e não cruzado sei o que lá. novo. E a cada vez o produtor levava uma lambada. Né? O Renato De Giovanni, sobre quem nós já falamos aqui, ele lançou um livro chamado 40 anos desenhando aventuras. Ele comenta no livro todas essas dificuldades. Quando você pensou que você ia dar aquele passo, pum, vinha um corte desse, vinha um plano daquele, e você perdia tudo. Foi uma época muito difícil, né? Então, o brasileiro ele é criativo, né? O problema não é esse, né? E os jogos eles sempre estiveram por aí. O interessante é que hoje, né, atualmente com a globalização e tudo mais, a facilidade de informação que nós temos, a internet, tem vários estúdios brasileiros, vários profissionais produzindo material, né? Então é uma coisa, o brasileiro na verdade ele é apaixonado por games, por jogos e por tecnologia, né? Já desde aquela época, desde o final dos anos 70, com telejogo, aquelas coisas todas, o brasileiro sempre gostou disso, né? Mas acho que o Big pode complementar aí, né, Big? Vamos lá. Alguma coisinha só, porque você já falou muito bem, né? Assim, a gente percebe até nas nossas participações de BGS que existe, né, um movimento aí de produtores, de desenvolvedores nacionais de games, né? A Alameda Indie, como eles chamam, né? Tem sempre um pessoal muito entusiasmado, com coisas muito bonitas de se ver. E até uma coisa assim que, se por um lado é um pouco triste, né? É que esses jovens de hoje não conhecem os pioneiros. E, né, então você pensa, puxa, daí a importância de um trabalho como esse que nós fizemos, né? Assim, de trazer de uma maneira, como falei, palatável, né? Dinâmica, agradável, e que acredito descortina um universo completamente novo e desconhecido para eles. Então, que são referências mesmo, né? E como o Marcos muito bem falou aí, o brasileiro é criativo. O brasileiro não é porque nós somos, estamos falando do nosso país, mas é um povo que dá nó em pingo d'água, os caras fazem acontecer. Então, com as limitações todas, com uma memória ínfima, que seria comparável de uma calculadora Cássio, sei lá, o cara fez um joguinho que tinha
uma dinâmica, tinha uma pontuação, tinha um objetivo, né? Então, assim, isso é de se tirar o chapéu, né? É algo que precisa ser valorizado. E aí a gente até brincou com todos os entrevistados, né? Assim, essa noção de que cada um deles colocou um tijolinho, né? Para, vamos dizer, construir os fundamentos dessa indústria de games multibilionária em nível mundial, mas nós temos a nossa parcela nacional, né? Como você falou, Bruno, os de hoje, eles são a continuidade dessa história que começou lá no começo, meados dos anos 80, né? Então, acho que realmente o lançamento desse documentário vai trazer, né, esse novo mundo para a geração de hoje, vai fazer a justa homenagem aos pioneiros, como a gente coloca, né? E ainda de uma forma lúdica, de entretenimento, né? Embora seja um filme de nicho, mas nada impede que alguma pessoa que não participa, né, desse nicho, ela também aprenda, se encante, se emocione. Então, acho que sabe, quando todas as pontas, os pontinhos se ligam e a história se fecha. Então, é motivo de muita satisfação para a gente e é uma homenagem, acho que ao empreendedorismo brasileiro, né? Assim, como o Marcos falou, você também lembrou muito bem, é um país que, infelizmente, tem um cenário econômico, político sempre muito desafiador, né? Assim, Sim. Em termos, até os jogos, às vezes, jogos estrangeiros, enfim, colocam assim, nível de dificuldade, né? Easy, medium, hard e pro. O nosso, assim, é ultra pro, é sempre muito Sempre. difícil. Aprender nos Estados Unidos é moleza, né? Uma Sim. economia estável, pujante, forte, né? Com um governo que não pesa em cima do empreendedor, né? Deixa ele empreender, né? Não é um peso na vida das pessoas. E aqui é o contrário, assim, com os vilões mais difíceis, com os chefes de fase mais complicados. Então, é de se tirar o chapéu para esses caras que conseguiram fazer